Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. O voto é a ferramenta mais importante em uma democracia, sendo responsável pelo vínculo entre a população e seus representantes nos poderes legislativo e executivo. A obtenção de nosso direito ao sufrágio universal, ainda que tardia, é uma das grandes conquistas de nossa jovem democracia. Mas, do momento em que um candidato lança sua candidatura até o momento em que o eleitor aperta a tecla de confirma na urna, existe um longo processo de decisão que engloba diversos fatores. É preciso levar em consideração esses fatores, pois eles influenciam a escolha dos eleitores e os rumos políticos de uma sociedade. Como funciona a cabeça do eleitor? Quais são os elementos que ele coloca na balança na hora de definir sua opção entre os candidatos? Existem 3 correntes clássicas estabelecidas pelos teóricos do comportamento eleitoral: as correntes psicológica, sociológica e a teoria da escolha racional. Na aula de hoje, a professora Luciana Veiga, da Unirio, vai nos explicar essas 3 correntes e sua importância na hora da escolha eleitoral da população. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, comportamento político e eleitoral. Hoje a nossa aula é sobre comportamento eleitoral. Nós vamos falar um pouquinho sobre como o brasileiro decide o seu voto. A gente tem eleições de 2 em 2 anos e a cada 2 anos o brasileiro precisa decidir em quem ele vai votar. Que raciocínio ele elabora, que informações ele conjuga e, enfim, como é que ele decide, faz o seu julgamento final para decidir qual candidato ele apoiará. Muito bem. Os estudos na ciência política trabalham com 3 correntes clássicas, a corrente psicológica, a corrente sociológica e a teoria da racionalidade. De 20 anos para cá, a gente percebe que outras variações têm sido agregadas a essas 3 correntes. Mas parece importante a gente trabalhar com as 3 correntes para que vocês possam, a partir desse conhecimento, ir adaptando e ajustando as necessidades de explicação das eleições mais recentes. Tá? Todavia, antes de começar a falar das 3 correntes, eu queria fazer um preâmbulo sobre como nasce o estudo de comportamento eleitoral e como nasce o estudo da opinião pública. Então, vamos voltar um pouquinho ao início do século XX, a primeira metade do século XX, onde você tinha ali uma necessidade de conhecer um pouco mais o que acontecia na cabeça do cidadão comum, na cabeça do eleitor e, por que não dizer, naquele momento, até mesmo na cabeça do consumidor, tá? Houve um momento em que você teria, ainda não existiam pesquisas de opinião e naquele momento as pessoas, quando queriam tratar, estudar as decisões, sejam as decisões do voto, sejam as decisões, inclusive, do seu dia a dia, de consumo e tudo mais, as pessoas imaginavam o que passava na cabeça do consumidor, do eleitor, e a partir de então, elas escreviam seus ensaios. Havia naquele momento, qual que era o momento histórico? Vamos pensar em que momento histórico era esse. Era um momento histórico em que o cinema crescia muito, era um momento histórico em que o rádio tinha uma ênfase muito grande. Então, através do cinema, os Estados Unidos pautava consumo no mundo inteiro. Através do rádio, você tinha alguns regimes totalitários na Europa, notadamente fascismo, nazismo, e que usavam esses meios de comunicação para buscar adesão junto à população, E o sucesso era muito grande. Então, as pessoas, sem pesquisa de opinião, as pessoas pensavam que, olha,
os meios de comunicação têm um efeito muito poderoso, né? Então, acreditava-se até, saindo um pouco da histórica e indo um pouco mais para a questão da teoria, já para o campo teórico, acreditava-se que os meios tinham efeitos poderosíssimos e se dizia, inclusive, da teoria da agulha hipodérmica, né? Qual que era a ideia da teoria da agulha hipodérmica? Era que a ideia que bastava que o emissor tivesse uma boa estratégia, que ele passava a informação para a recepção e a recepção, a audiência, iria processar aquela informação da precisa maneira com que o emissor havia imaginado e planejado. Daí a ideia da agulha, a ideia de você injetar o conhecimento, tá? Então, isso durou muito tempo e a gente estava ali naquele momento da teoria do homem de massa, que o homem era um sujeito isolado na sociedade. Ele não estava inserido num meio onde ele poderia conversar com as outras pessoas, tá? Então, nesse contexto histórico da Europa, do rádio, dos Estados Unidos, do cinema, nesse contexto teórico, né, do campo da teoria, do homem de massa, da agulha hipodérmica, surge então a necessidade de começar algum experimento, alguns estudos mais empíricos a respeito dos efeitos dos meios de comunicação. Tá? Então, nós estamos mais ou menos em 1940 e algumas universidades americanas, marcadamente Michigan e Columbia, começam então a fazer algumas pesquisas para descobrir qual é o real efeito dos meios de comunicação. Nesse momento, a teoria da comunicação está muito próxima da ciência política no que se refere ao comportamento eleitoral. Então, você tem comunicação política, comportamento eleitoral e estudos da pesquisa de opinião. Então, você tem esse conjunto, né? E esse conjunto do campo teórico vai começar a ter e elaborar as correntes que nós vamos tratar agora. A primeira corrente que nós vamos tratar, ela nasce da Universidade de Michigan, é a corrente psicológica. A corrente psicológica, ela trabalha com a ideia de que, olha, para que a gente saiba qual é o real efeito dos meios de comunicação na cabeça das pessoas, é preciso que a gente entenda o que está na cabeça das pessoas, tá? Então, é como se se dissesse que a mente das pessoas é a matéria-prima da política. Tá? Então, a partir da sua audiência, do que há na cabeça da sua audiência, você pode, então, elaborar quais são as mensagens que você precisa elaborar para atingir essa audiência. Então, quebra-se a ideia de que você tem uma audiência passiva, né? Uma audiência como se fosse um quadro branco, que basta que você, em última instância, escreva que ela vai receber exatamente aquilo que você está dizendo. E passa-se, então, a ter uma ideia de que não se trata de manipulação, mas se trata de persuasão. Se trata de estabelecer um diálogo com a sua audiência. E por isso é preciso conhecê-la, tá? Então, essa primeira corrente do comportamento eleitoral, ela parte do princípio que os eleitores têm um conjunto de valores, tá? Valores esses que eles adquirem desde o seu processo de socialização na infância, tá? E a partir deste processo de socialização da infância, você vai agrupando um conjunto de sentimentos, percepções, conhecimentos, valores que vão nortear o seu comportamento e as suas escolhas no decorrer da sua vida. Isso quer dizer que se você tiver meia dúzia de valores e se eu conhecer essa meia dúzia de valores que você possui, eu posso prever qual será o seu voto, em quem você vai votar. Então, essas correntes começam nos Estados Unidos, né? E quando elas começam nos Estados Unidos, elas podem, a partir de um conjunto de valores, os autores começam a identificar se você é um eleitor democrata ou se você é um eleitor republicano, né? Então, por exemplo, se você tem um conjunto de valores que você diz que é preciso pagar mais impostos para que você possa gastar mais com bem-estar social, né? Se você tem valores de costumes
menos conservadores. Né? Se você é a favor, por exemplo, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Então você já vai colocando um grupo de valores ali que de alguma maneira vão indicar para onde você vai. Esse, por exemplo, que eu estava dizendo, é um eleitor que, a partir desses dois valores que eu coloquei, ele tem muito mais chance de ser um eleitor democrata do que um eleitor republicano. E é disso, então, que está se falando. Se desenha a partir dos seus valores e nós podemos prever qual vai ser a sua decisão do voto. Acontece que tudo ia muito bem, né? Todo mundo já havia entendido muito bem a história de que basta conhecer o grupo de valores que eu conheço, que eu consigo prever o voto, até que um survey foi feito nas democracias desenvolvidas e perceberam o seguinte, que apenas 15% dos eleitores tinham um sistema de crença, tá? Esse conjunto de valores, o sistema de crença, absolutamente organizado. 85% tinham um sistema de crença absolutamente desorganizado. Muito bem, diante da desorganização e não da sequência clara, definida entre o que é conservador e o que é liberal, na economia e nos costumes, as pessoas então perceberam o quanto era difícil prever o voto. Era muito difícil prever o voto porque, afinal de contas, as pessoas funcionavam de maneira muito desorganizadas no pensamento, tá? Daí surgiu a necessidade, então, de pensarmos que, além do conhecimento dos valores, é preciso trazer a questão da motivação. As pessoas mais motivadas têm um raciocínio mais organizado. Tá? As pessoas menos motivadas têm o raciocínio menos organizado e sincronizado no que se refere ao pensamento e à decisão do voto. Muito bem. Isso aconteceu muito na década de 60, 70 e duas variáveis ficaram muito claras ali. Tá? A ideologia explicava muito se a pessoa era de esquerda ou de direita, e aí era preciso identificar um pouco mais a definição dela, né? A clareza de ser esquerda e a clareza de ser direita, assim como a identidade partidária. Tá? Agora era muito importante saber qual que era a identidade. Se ela tem uma tendência democrata, ela vai voltar democrata. Se ela nascia numa família democrata, ela tinha mais de 80% de chance de ser democrata. Se ela nascia de uma família republicana, ela tinha mais de 80% de ser republicana. Então, essas duas variáveis, ideologia e identidade partidária, são as variáveis clássicas dessa corrente. Aí você pode estar pensando, né, como a grande maioria pensa, mas a grande maioria das pessoas não tem identidade partidária. Se elas não têm identidade partidária, elas passam a flutuar e decidir a partir de outras variáveis. No que se refere à corrente psicológica, a gente deve dizer o seguinte: variáveis contextuais passam a ser importantes. O que a gente chama de variáveis contextuais? A pessoa do candidato, a personalidade do candidato, o que ele desperta, a emoção que ele desperta. Aí a gente abre uma brecha para como a corrente psicológica, depois que ela teve seu auge na década de 60, na década de 70, a corrente psicológica volta a ter um papel essencial nos últimos anos, particularmente a partir do uso das redes sociais, de maneira mais acentuada, através de um processo de polarização forte que nós vivemos hoje, tá? Por quê? Porque a questão da polarização organiza o jogo novamente em esquerda e direita, a questão da polarização novamente organiza as afetividades partidárias e se o eleitor não cabe em nenhum desses dois pontos, tem um terceiro, que é a questão do papel das emoções também que decorrem dos candidatos. Tá? Então, só para fechar essa questão da corrente psicológica, variáveis importantes quando a gente pensa em corrente psicológica. Variável 1, ideologia. Variável 2, identidade partidária. Tá?
Isso teve ênfase na década de 50, na década de 60 e volta a ter ênfase agora, numa realidade de redes sociais com forte polarização. Essas duas variáveis ganham força novamente. Tá? E a afetividade em relação aos partidos, a afetividade em relação aos candidatos ganha uma centralidade muito grande. Vamos passar para outra, teríamos muito mais para conversar, mas nosso tempo da aula faz com que a gente tenha que ter uma certa agilidade. Vamos para a corrente sociológica. A corrente sociológica, ela, em termos momentâneos, em termos de época, ela vai paralela à corrente psicológica. A corrente psicológica, ela nasce em Michigan e é muito desenvolvida em Michigan, já a corrente sociológica, ela nasce e é muito forte na Universidade de Colômbia, tá? Na Universidade de Colômbia, a ênfase esteve muito mais na interação social. Tá? Então agora, na Universidade de Colômbia, a gente vai imaginar o homem, tá? O cidadão comum, o eleitor, como imerso num ambiente social, né? Esse homem, esse eleitor comum, ele tem uma família, ele tem um trabalho, né? E ele circula e ele conversa com as pessoas. Então a ênfase deixa de ser a pessoa para ser as interações que as pessoas estabelecem no seu dia a dia. Neste aspecto, o conjunto social, a sua inserção social passa a ser a explicação, passa a ser a variável explicativa para o voto. Nesse sentido, o voto, ele varia de acordo, o voto, a preferência eleitoral, os valores, eles vão variar de acordo com 3 aspectos. Tá? Ele vai variar de acordo com o grau de inserção que a pessoa tem no seu grupo social. Se a pessoa for muito inserida no seu grupo social, ela tem muito mais chance de ter o seu comportamento próximo do seu grupo social. Se ela tem um nível de exposição muito raro fora do seu grupo social, ela vai estar muito afinado com o pensamento no seu grupo social. Se essa pessoa, se o pensamento no seu grupo social for muito forte, muito conciso, ela tem mais chance de pensar igual o seu grupo social. Sempre dou como exemplo, imaginem vocês um cidadão da década de 80 que trabalha numa montadora de automóveis no ABC Paulista. Vamos pensar esse indivíduo, né? Esse indivíduo, por exemplo, ele trabalha o dia a dia dele na montadora, ele mora numa comunidade próximo da montadora, então tem o clube da associação, ele frequenta o clube da associação, os filhos estudam na escola próxima, onde também tem vários colegas que trabalham lá, também vão no mesmo final de semana para o clube. Essa pessoa, ela é muito inserida no seu meio social. Vamos pensar os 3 aspectos que eu mencionei antes. Essa pessoa, ela é muito inserida no seu meio social? Sim, ela é muito inserida no seu meio social. Essa pessoa tem trânsito com um meio social diferente do dela? Não, não tem muito. Ela está ali, o dia a dia dela está fechado ali. O grupo social que ela frequenta é um grupo coeso ideologicamente? Bom, estamos na década de 80, como eu disse para vocês, forte movimento do sindicato, forte movimento da sociedade organizada nesse sentido. Temos a eleição de 89, eu pergunto a você, qual a chance dessa pessoa votar no Collor? É grande ou é pequena? Qual a chance dela votar no candidato Lula de 89, é grande ou pequena? Certamente você deve ter pensado que é maior a chance dela votar em Lula do que ter votado em Collor, dado o ambiente que ela estava. E você percebeu, então, a importância das interações sociais, né? É disso que nós estamos falando, tá? Desse aspecto. Muito bem, essa corrente, eu dei um exemplo do Brasil, apenas para ficar mais próximo, mas essa corrente nasce também na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e ela também se aplica com algumas variáveis. E eu vou dizer para vocês quais são as 3 variáveis clássicas da corrente sociológica. É a classe social da pessoa,
tá? O ambiente social em que ela vive, se é rural ou se é urbano, e a religião. Essas eram as 3 variáveis clássicas que se estudava nos Estados Unidos. Se acreditava que se a pessoa era um trabalhador urbano, tá, católico e morador de cidade grande, ela teria enorme chance de ser democrata. E se ela fosse um proprietário rural do interior, né, e protestante, ela teria grande chance de ser republicana. Muito bem. A variável religião foi muito pouco estudada no Brasil, mas agora ela começa a ganhar muita força no Brasil, particularmente com o forte movimento das igrejas mais protestantes, pentecostais, tá? Então, essa passa a ser uma variável extremamente importante para a gente considerar o comportamento eleitoral do brasileiro. A classe social, ela marcadamente tem se mostrado um componente muito importante, particularmente em eleições presidenciais, tá? Nem tanto em eleições locais, mas em eleições presidenciais ela é absolutamente forte. E a questão da região, aqui no Brasil, a gente deve pensar o quê? Nordeste, Sul, Centro-Oeste, essa também a gente tem historicamente algumas manchas de acordo com o que se disputa a eleição. Ou seja, são variáveis que são muito explicativas. A gente vai passar agora para a última corrente, que é a corrente da teoria da racionalidade. A corrente da teoria da racionalidade, ela parte do seguinte, ela parte do princípio que o eleitor é racional e ele faz um cálculo ao decidir o seu voto, tá? Então, o que ele faz? Ele tenta verificar a partir de que aspectos ele vai ter maiores ganhos se um político ou outro ganhar a eleição. Isso quer dizer que ele vai votar naquele que ele acredita que lhe trará maiores retornos uma vez tendo vencido a eleição. O início dessa corrente dizia o seguinte, que o eleitor olhava para todos os candidatos e calculava a partir de todos os candidatos aquele que poderia lhe trazer maiores ganhos. Sabemos que o eleitor não tem essa predisposição para olhar todos os candidatos, não é? Ainda mais quando nós temos 15, 20 candidatos, ele não tem essa predisposição. Aí começa-se a pensar que existem alguns atalhos. Dentro dos atalhos, a ideologia volta, o partidarismo volta, mas agora enquanto atalho, não como uma questão fim, tá? Muito bem. A partir daí, então, acredita-se dar-se um passo à frente na teoria da racionalidade e passa-se a pensar, então, no voto econômico. O que é o voto econômico? O voto econômico diz que o eleitor, ele olha para a economia e ele pensa se a economia está positiva ou se a economia está negativa. Se a economia está positiva, ele vota pela continuidade. Se a economia está negativa, ele vota para a oposição, para a mudança. Tá? Isso em eleições presidenciais. No caso de eleições locais, o que acontece? O eleitor olha para o mandatário e vê de maneira geral como ele vem administrando o município. Se ele acha que está bom, ele vota na continuidade. Se ele acha que está ruim, ele vota então na oposição. Então, ele faz esse princípio e a partir daí ele tenta imaginar os ganhos futuros que ele pode ter com um ou que ele pode ter com o outro. A teoria da racionalidade foi a teoria que foi mais bem assimilada e mais explicou o comportamento dos eleitores brasileiros, particularmente de 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010 até 2014. Tá? Em 2014, voltamos a dizer para vocês, a polarização voltou a ter um efeito muito forte e quando você tem um efeito muito forte, o que acontece? Você reduz a racionalidade da campanha. Se você reduz a racionalidade da campanha, você reduz o poder explicativo da corrente da teoria da racionalidade. Apenas para exemplificar para vocês a questão da teoria da racionalidade, por exemplo, a eleição de 94 foi uma eleição tipicamente da teoria da racionalidade. Por quê? Fernando Henrique havia sido consagrado o pai do Plano Real. Então, quem estava satisfeito com o Plano Real, votava em Fernando Henrique. Quem não estava satisfeito com o Plano Real, votava
no candidato adversário, Em 98, o presidente conseguiu, então, manter a taxa da inflação. Faltava o emprego estava ruim. Aí ele dizia, quem acabou com a inflação, agora vai acabar com o desemprego. Então, as pessoas votavam de acordo com os aspectos da economia. Um voto retrospectivo de satisfação por terem conseguido, pelo presidente ter conseguido diminuir a inflação, então era um voto de um julgamento positivo que queria a continuidade, e um pensamento prospectivo na esperança que o presidente também reduzisse a questão do emprego, certo? Então, em 2002, com a desvalorização do Plano Real, com o poder de compra do brasileiro, as pessoas então se encorajaram a votar pela mudança diante da insatisfação com a economia, e elas então se encorajam a votar no presidente Lula. A corrente psicológica perde poder, a corrente da teoria da racionalidade perde poder explicativo, não é que ela foi apagada, ela ainda está presente. E aí, só para fechar, vou dar um exemplo muito atual. A gente pega, por exemplo, o governo do presidente Bolsonaro. O governo do presidente Bolsonaro, você tem um processo em que, no final do ano, do seu primeiro ano de mandato, quando a economia começava a reagir um pouquinho, quando foi pago o 13º salário do Bolsa Família, ele tem um crescimento, um pequeno crescimento. Depois, com a pandemia, ele volta a cair, mas existem sinais de que, apesar da grande polarização ideológica, apesar da grande afetividade partidária, PT, anti-PT, bolsonarismo, anti-bolsonarismo, ainda existe um segmento do eleitorado que está no meio dessa polarização toda, que está flutuando de acordo com o andamento da economia liderada pelo ministro Paulo Guedes. É isso por hoje, eu quero agradecer a atenção de vocês, obrigada, e espero que tenham aprendido. De 2 em 2 anos, temos a oportunidade de escolher nossos representantes. O voto é mais do que um direito, é um dever cívico. Exercê-lo com consciência e compreendendo as plataformas e programas eleitorais dos candidatos é de suma importância para que tenhamos governantes que respeitem a escolha dos eleitores e atendam às demandas sociais. Quanto mais parcelas da população estiverem representadas em nosso governo, mais chances teremos de ter um país justo, com governos que atendam às demandas plurais e diversificadas. Na próxima aula, falaremos sobre uma outra ferramenta de interação política que se modificou muito nos últimos anos: a mídia. Até lá!